compartilhar um pouco de conhecimento de estudo, fazendo pesquisas e estudos a respeito da construção religiosa brasileira e também a expansão do cristianismo, pegando um pouco ali de reforma, metodismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, meditando na palavra de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 1, tá? Fui levado a fazer esse vídeo rápido com base em muita coisa que a gente vê na internet, muita coisa que a gente vê de publicação, de vídeo, de gente dizendo que Deus está falando e na verdade Deus não está falando nada. Ó, a maneira mais confiável de ouvir a voz de Deus é aqui, ó. Palavra, viu? Vamos para a leitura do texto. Tá dizendo aqui, 1 Coríntios 14, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, né? Aqui temos uma recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Essas cartas elas são divididas em 2 volumes, né? Para quem já leu o primeiro volume sabe que Coríntios era uma igreja problemática, né? E teve essa necessidade de escrever acerca de muitas coisas e respondendo muitas perguntas. E no capítulo de 14, versículo 1, o apóstolo Paulo dá essa recomendação de procurar com zelo os dons espirituais. E assim como ele acreditava, eu também acredito, sou de origem pentecostal, carismático, continuista, né? Acredito que os dons são sim, vamos adotar o termo atributos, para nos capacitar o nosso desenvolvimento, da nossa fé e da nosso contato com Deus, mas eles têm que ter um principal sentido. Eu acredito que eles devem atingir a nossa congregação, a nossa comunidade, e para anunciar as verdades celestiais. Os dons eles nunca têm que ser usados com fins financeiros nem exibicionistas, que é o que a gente vê hoje aí, né, na internet e em muitas igrejas. Mas ele dá uma dica aqui, mas principalmente o de profetizar. Aí que entra a grande questão. A profecia, que é algo tão comentado, tão pregado e que é tão visto hoje no cenário religioso cristão brasileiro, ela é sempre trazida como algo que Deus vai fazer, como que Deus vai te abençoar, eu vou profetizar, isso aqui é uma palavra, uma mensagem profética, isso é um ato profético. E na verdade esses termos eles são colocados de maneira muito errada. A vontade que está expressa aqui no capítulo 14 pelo apóstolo Paulo, o significado de profetizar aqui não é de prever futuro, não é de dizer o que vai acontecer, porque eu acredito que todas as profecias elas estão na Bíblia, e inclusive os profetas, sim, eles se encerram em João Batista. Essa é a minha opinião, mas está aí nos comentários para a gente comentar sobre. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para essa igreja é que principalmente profetizar é pregar a palavra de Deus, anunciar as verdades celestiais. Se nós formos em Romanos, capítulo 1, de versículo 1 ao 6, ele diz isso lá. Ele diz isso em Romanos, capítulo 1 ao 6. E ele ainda diz mais, que aquele que profetiza faça isso com afinco, com dedicação. Então, a vontade do apóstolo Paulo de que se profetize, de que se pregue a palavra de Deus, é uma vontade suprema em relação ao dom de línguas ou qualquer outros dons. Porque ele vem dizer aqui na frente, ó, o que profetiza fala aos homens, né, para edificação e exortação e consolação. Então, basicamente, o que Paulo está falando é preguem a palavra de Deus, preguem a palavra para a comunidade, preguem a palavra para a igreja, preguem a palavra para os vizinhos, preguem a palavra para família. Então nós vemos na carta do apóstolo Paulo que ele era um homem que tinha esse interesse em pregar a palavra de Deus. Então o termo profetizar aqui significa pregar a palavra de Deus, não prever futuro, não dizer o que vai acontecer, o que está para acontecer. Até porque a função primária da profecia no Antigo Testamento, ela é cumprimento de uma aliança, né? Deus, quando ele se revelava aos homens na maneira de discurso direto, que é a palavra de Deus revelada a homens para transmitir para aquela comunidade passada, que falava em discurso indireto no lugar de Deus, tinha-se uma finalidade de reeducação, corretiva, de trazer o povo para a vontade de Deus e de se apresentar
e um cumprimento de uma aliança, de que se tudo bem, se eles estivessem fazendo a vontade de Deus, bênção, e se não tivessem, maldição. Então a profecia, ela tinha esse caráter pedagógico, mas com a finalidade de trazer o homem para perto de Deus, Israel, né? Nessa situação. Então, se você for nos livros dos profetas menores, nos profetas maiores, são homens comuns, né? Assim como eu, como você, mas que tem essa chamada de Deus que se revela de maneira especial para eles, para transmitirem a palavra. Até então nós não tínhamos Bíblia, então a profecia no Antigo Testamento, ela é a palavra de Deus revelada a homens para falar para outros homens. Só que aqui o contexto é diferente, a igreja é primitiva, né? E isso é um cumprimento da vontade de Deus no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se você for observar, versículo 7, 8, 9, quando eles estão reunidos lá e Cristo, poxa, eu quero que vocês vão e anunciem a palavra em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o apóstolo Paulo está evidenciando mais uma vez a necessidade de pregar, né? E que quem prega, ele edifica, consola e exorta. Só que esse pregar não é de maneira desordenada. Ele vem dizer no Romanos, do 1 ao 6, como eu falei, que é aquele que tem os seus dons que se dedica